Tudo começou com o desabafo de uma influencer. Um desabafo legítimo, poderoso, forte, que expressa muito o que a esquerda está sentindo. Desespero, ressentimento, medo, angústia, ansiedade. E parece que se você tá nessa bolha, né, nessa bolha progressista no YouTube, você meio que tem que comentar sobre isso, e eu acho que tem mesmo. Eu vi o vídeo do Jones Manuel sobre o assunto, e assim, eu sei que outras pessoas fizeram, mas não tem como eu ver o vídeo de todo mundo, né? Embora tenha bastante influência que fez vídeo sobre o assunto, bastante influência que eu gosto. Mas eu não sei, assim, eu tive a impressão que não tava rolando um diálogo, assim, sabe? Assim, eu gostei de algumas coisas que o Jones Manuel falou, eu concordei com algumas, eu discordei de outras, mas o que eu queria saber, assim, será que a gente tá dialogando? Tá ficando forte esse papo de a esquerda morreu, a esquerda tá morta, né? O Safatli cantou essa pedra, daí vem gente dizendo que sim, vem gente dizendo que não, e daí eu não me posicionei. E agora eu tô fazendo esse vídeo não tanto para me posicionar, até porque eu não gosto muito desse discurso de a esquerda tá morta, tá? Eu não gosto desse discurso, mas eu sinto que a gente tá num momento histórico que não sentir isso é quase impossível em alguns momentos. Eu vou dizer que eu sou uma pessoa bem instável emocionalmente e às vezes eu sinto que sim, a esquerda tá morta, e às vezes eu sinto que não, calma aí, tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para rolar, e esse sentimento predomina, tá? Esse sentimento predomina. Eu quero falar um pouco sobre isso, mas eu quero falar um pouco sobre esse nosso diálogo de esquerda. E eu vou começar com uma provocação. Mas antes, eu sou o professor Daniel Cidade, eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho, quem puder contribuir com o Apoia-se ou tornar-se membro. Eu vou começar a fazer umas lives que eu quero ver se eu consigo gente para se tornar membro, porque tá bem fraco o canal. Eu queria que você me seguisse no Instagram e no TikTok, tá? Especialmente no Instagram. Eu não tô tanto produzindo conteúdo, eu quero eventualmente colocar corte das lives que eu vou fazer lá, mas ainda tô com alguns problemas aí para começar. Mas assim, ontem eu tive, na verdade hoje, porque eu tô gravando o vídeo logo depois, mas ontem eu tive no canal Espectro Cinza debatendo sobre capitalismo, né? Então, com um sociólogo que defende o capitalismo, sendo eu um filósofo que é contra, e eu postei ali, fiz um post no meu canal, fiz até um shorts e postei stories no Instagram. E eu acho que o stories no Instagram, se você estiver me seguindo, você consegue ter acesso a essas participações. Eu quero aumentar participações em canais, tá? Inclusive para ajudar a atingir outros públicos, crescer o canal, etc. E eu acho que a gente precisa um pouco dessa maneira de eu avisar o que está acontecendo para além dos vídeos programados que o YouTube às vezes entrega e às vezes não entrega, né? Então, eu acho que só esse aumento de contato já é um pouco interessante para você que curte o canal me seguir lá. Mesmo que você não queira consumir muito conteúdo de Instagram, porque eu sei que tem gente que não gosta. Então, assim, a provocação é o seguinte: o Jones Manuel critica a senhorita Bira por não definir identitarismo. E daí ele faz o mesmo o tempo todo com pós-modernismo. E a senhorita Bira também faz com pós-modernismo. E a gente, né, isso é estrutural do nosso modo de produzir conhecimento. A própria história da filosofia é responsável por isso. Eu diria até que quem fez faculdade, alguma faculdade de humanas, tá mais do que acostumado com isso. Parece que a gente, né, tem termo que vira palavrão. Pós-modernismo virou palavrão na boca de comunista, de marxista. Eu mesmo sou comunista e marxista, mas eu sou pós-moderno, então isso me angustia. Eu acho que tudo que o marxista comunista chama de pós-modernismo, ele poderia substituir por liberal, porque na verdade ele está falando de liberalismo por algum motivo. Ele quer parecer um pouco chique e usar o termo pós-moderno, porque existe uma tradição baseada no David Harvey que pega o que está acontecendo, assim, o que eu vejo filosoficamente como pós-modernismo, que é algo que vem de Nietzsche, que reabilita tanto os pré-socráticos quanto os gregos e que pensa a partir tanto da teoria da evolução, então vai abandonar a metafísica, vai abandonar o transcendente. E esse nietzscheanismo gera uma série de pensamentos, dentre eles o mais famoso é o Michel Foucault, que é considerado um pós-moderno, e isso não tem absolutamente nada a ver com o que essas pessoas estão falando sobre quando falam de pós-modernismo. Inclusive, né, muitas vezes elas estão associando ao enorme individualismo do capitalismo liberal, e o Foucault ele diz que ele tem uma filosofia sem sujeito, o que é meio que nada a ver, basicamente. A gente está em dois universos conceituais falando de pós-modernismo, e a gente está em dois universos
conceituais quando a gente fala de identitarismo. Isso me leva a crer que não existe tanta discordância entre nós, mas existe muito desentendimento. E é diferente discordar e se desentender. Um exemplo que eu dou é o Pedro da Teu Informa, que está o tempo todo também xingando o pós-modernismo, mas quando a gente conversa, eu que me digo pós-moderno, a gente está muito fechado nas ideias, né? Se você for ver alguma live que eu já fiz com ele, etc., a gente está muito fechado nas ideias. Até porque eu sou um iluminista pós-moderno e o Pedro também é um iluminista. Então, assim, não vamos ficar tanto nesses termos, né? Não vamos levar tanto o que você entende por identitarismo, o que a gente pode entender por identitarismo, e porque muitas vezes a coisa vem morder o nosso rabo, tá? Vamos pegar como a gente gosta de discordar, até quando a gente não está discordando. A senhorita Bira comenta, né? Ela faz a ressalva. Eu sei que o STF é uma instituição conservadora. Eu sei que ela está para defender os direitos de uma elite, de uma burguesia, etc. Não sei quais são as palavras que ela usa, mas ela faz essa ressalva. Mas ela fala, gente, a gente vai deixar para o Congresso decidir coisas que você sabe que não passa pela opinião popular. Primeiro, que opinião popular e democracia não são a mesma coisa. Segundo, que se a gente for deixar para a opinião popular, a gente não faz nenhum avanço progressista na nossa sociedade, praticamente. Então, o STF tem o poder, sim, de impor, entre aspas, né, alguns valores fundamentais básicos. Gente, falar da maconha, né, a maconha, tipo, simplesmente estipular uma quantia que você vai definir alguém como traficante e usuário, isso não é nenhuma decisão que a gente poderia falar, ai, mas estão legislando. Isso é o mínimo do mínimo. É basicamente assim, vamos transformar essa máquina de moer pobre, que é o nosso sistema prisional e a guerra às drogas, vamos fazer dela uma máquina mais fraca para moer pobre. É só isso. Então, assim, não é uma questão de opinião, sabe? Então, é uma conquista relativamente progressista, sim, e parabéns para o STF. E quando o Jones vai criticar, ele começa a criticar e falar que o STF não luta pelo direito dos trabalhadores e bababá, que já tá na ressalva da senhorita Bira, já tá na ressalva, ela sabe disso, sabe? Então, assim, ela não tá errada e ele também não tá. Nenhum dos dois tá errado. Na verdade, o que a gente tem é um desentendimento para que um lado pareça que tá certo em cima do outro, quando na verdade eles estão praticamente concordando. Então, sim, o STF é conservador, ele tá pro direito da burguesia, mas ele consegue aprovar as principais pautas aprovadas, progressistas aprovadas no Brasil. A gente consegue pelo STF. O Alexandre de Moraes garantiu, inclusive, certa estabilidade democrática. É claro, democracia burguesa, né, que não é suficiente, mas é melhor do que uma ditadura burguesa explícita, né? Toda democracia burguesa é uma ditadura, mas a ditadura militar é muito pior do que a democracia que a gente tem hoje. Então, assim, o Xandão garantiu isso mesmo, sabe, gente? Isso independente. O Xandão não é de esquerda, gente. O Xandão não é revolucionário. Vamos parar com isso, mas vamos entender, vamos aceitar que a gente precisou muito do Xandão, e o Lula a gente pode criticar à vontade, mas a gente precisou muito do Lula para ganhar essas eleições, e vamos parar de se desentender. Então, dependendo como eu vou classificar identitarismo, é uma pauta extremamente necessária ou algo que realmente está corroendo as bases sociais da própria esquerda. Porque se eu entendo identitarismo como essa coisa neoliberal, né, que as empresas se apropriam da identidade para fazer a manutenção do lucro, pink money, etc. As empresas, então, estão lucrando com isso, estão garantindo, né, estão, inclusive, usando a identidade, né, os capitalistas estão usando a identidade para dividir e conquistar, para polarizar a sociedade, etc. O identitarismo é uma merda e precisa ser combatido. Agora, não dá para confundir isso com o direito legítimo das mulheres de lutarem por pautas dos seus interesses, o direito legítimo dos negros lutarem por pauta dos seus interesses, inclusive do direito deles de construir uma identidade que lhes foi negada desde sempre. Então é muito raso vir dizer que o identitarismo está acabando com tudo, mas é entender que tem sim uma esquerda, que é uma centro-esquerda burguesa, inclusive, que fica muito focada no que pode e o que não pode, sabe? Eu sei que eu sou a favor de todas as pautas progressistas, praticamente. Então, assim, eu sei que existe toda uma questão, né? Você sofre pelo gênero, você sofre pela classe, você sofre pelo se você é cis ou se você é trans, você sofre por várias coisas, e eu sei que isso também, o sofrimento causado pela identidade que você ocupa, ele é real, entendeu? Ele é real e a gente precisa reconhecer. Agora, a gente não pode resumir o debate a isso. A gente precisa falar, então, beleza, a gente quer acabar com a lógica da dominação, com a lógica da opressão. Como é que a gente se organiza? Como é que a gente pega todas essas forças que ainda
elas estão anárquicas, no mau sentido, não no sentido de anarquismo, porque anarquismo é ordem, a anarquia é desordem, se a gente for pegar uma separação que também não necessariamente vai ter consenso, a gente precisa entender como é que a gente se une, como é que a gente não fica caindo nesse identitarismo burguês. Então eu diria que existe um identitarismo burguês que a gente tem que abandonar completamente, e existe uma luta por identidade, pelo direito daqueles que têm a identidade sufocada e menosprezada, terem sua identidade não só reconhecida, mas normalizada ao ponto de nem parecer uma identidade. Porque o maior identitarismo que existe é o identitarismo burguês, é o identitarismo branco, é o identitarismo cis, é o identitarismo hétero. Isso tudo também é identitarismo. O próprio Silvio Almeida comenta, né? É o branco que acha que os outros são identitários, porque a branquitude se vê como a raça universal. A mesma coisa para todas as outras pautas. A gente ainda insiste em chamar a democracia de burguesa só de democracia. A gente ainda insiste em chamar, inclusive, esquerda burguesa só de esquerda. Isso é um problema. A gente tem muito problema de linguagem, tá? A gente tem, eu diria, mais problema de linguagem gerando todas essas tretas do que problemas reais. Porque eu vejo a senhorita Bira e eu vejo o Jones Manuel como pessoas que estão legitimamente preocupadas em melhorar o mundo e melhorar a condição das pessoas periféricas, das minorias, e estão se desentendendo. Enquanto isso, a direita está se entendendo loucamente e a gente se ferra. E daí a gente fica com essa sensação que gerou o desabafo extremamente legítimo da senhorita Bira, mas eu quero comentar no final como, embora seja legítimo, ele é problemático, sim. E a gente precisa falar dessa democracia, né? Dessa democracia que faz toda uma propaganda e não entrega nada. Porque a gente precisa renovar a esquerda, a gente precisa pensar a democracia em outros termos. O sufrágio universal, o voto popular, foi uma conquista necessária de um contexto onde o negro não podia votar, onde a mulher não podia votar, onde quem não tinha propriedade não podia votar. Então, assim, isso foi uma conquista necessária da classe trabalhadora, de todas as minorias, enfim, coisa de esquerda mesmo. É uma conquista necessária. Agora, o sufrágio universal, nos termos burgueses, numa democracia burguesa, ele não é suficiente. Inclusive, eu diria que vende-se uma falsa democracia. A burguesia conseguiu transformar o voto, o sufrágio universal, em algo completamente vazio e inútil. Porque com toda a educação burguesa, toda a indústria cultural burguesa, o mundo mais disciplinar que a humanidade já conheceu, a maioria da população brasileira é contra os seus próprios interesses. Porque elas são diariamente bombardeadas com isso e diariamente, como diria Marx, a burguesia apresenta os seus interesses como os interesses de toda a humanidade. E isso funciona muito. E aqui eu vou falar agora o que ninguém quer falar. Isso não é democracia e excesso de democracia nesse sentido é autoritarismo. Será que a gente deve ou não deixar as pessoas morrer de fome? Vamos debater democraticamente isso? Não. Será que a gente deve permitir um mundo racista como ele existe hoje? Vamos debater democraticamente isso? Não. Será que a gente deve ser misógino, LGBTfóbico e acabar completamente com a dignidade das inúmeras minorias, acabar com o direito delas terem uma vida decente? Não. Isso não tem que ser debatido democraticamente. Tem inúmeras coisas importantes a serem debatidas democraticamente, mas a própria democracia precisa de bases materiais para ser democracia. A dignidade humana, que inclui comida, inclui saúde, inclui educação emancipadora, porque quando ela não é emancipadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor, clichêzinho, mas continua valendo. Sem isso, não existe democracia. E a gente não tem que, vamos fazer o debate. Claro que o debate, no sentido que a gente tenta converter e a gente tenta emancipar as consciências, ela é importante. Mas assim, eu torço para que o Lula ou qualquer outro líder de esquerda ligue o foda-se e fale assim, olha, a direita vai me considerar autoritário de qualquer jeito. Cada vez que eu consigo uma conquista para uma minoria, a direita me considera autoritário. A direita considera autoritário você não dar liberdade de expressão para nazista, né? Então assim, a direita vai sempre chamar a esquerda de autoritária. Quando a esquerda coloca comida no prato do pobre, a direita chama de autoritarismo. Então vamos aceitar, beleza. Eu queria um Lula com sangue nos olhos. Eu queria um Lula do Antigo Testamento, né? Não temo, então o Lula precisa ser criticado, como eu falei em outro vídeo. Mas assim, vamos parar de comprar a ideia de que democracia burguesa e esquerda burguesa são democracias de verdade e esquerda de verdade. Eu acho que a senhorita Bira por muito tempo deve ter comprado essa ideia. Eu não acompanho o suficiente, eu já seguia ela, gosto, simpatizo, mas acho que talvez tenha comprado demais essa ideia. Mas eu também acho que
o Jones Manuel e talvez outros influencers tenham sido rápidos demais em entender esse desabafo como uma afronta a eles, como algo que não é legítimo, como algo que a gente não pode fazer. Eu acho que essa sensação de desespero dela me representou muito. Então eu tô fazendo esse vídeo para fazer um pequeno debate, mas para dizer que eu compartilho muito dos sentimentos da senhorita Bira, mas como bom Foucaultiano que vai dizer, não pense que é preciso ser triste para ser militante, que eu já citei nesse canal e continua, né? Ainda mais quando o que você combate é atroz, eu levo isso como lema de vida. Esse meu desespero, essa minha angústia que existe e que eu compartilho com muito de vocês, eu sei que muito de vocês está aqui porque vocês se identificam com isso. Ele é um projeto de sociedade, ele é um projeto de poder, ele é uma arma nas mãos da classe dominante. Você precisa saber isso porque você precisa saber que sim, esse desabafo, essa angústia, ela fortalece o outro lado, ela não enfraquece. Então assim, se a esquerda morreu, a gente vai ter que começar a praticar necromancia, porque a nossa maior arma é a nossa força, é a nossa união, é a gente se fortalecer, sabe? Essa coisa, essa metáfora de ninguém solta a mão de ninguém e se soltar pega de novo, porque é isso, gente. Quanto mais desesperado, quanto mais medo a gente tem, mais ele se fortalece. É uma profecia autorrealizada, tá? A esquerda não morreu, mas se a esquerda ficar comprando essa ideia de que ela morreu, ela vai morrer. Eu tô aqui para dizer que a gente não é o centro do universo. A gente não tem controle das forças históricas. A gente passa por um período extremamente, ridiculamente sombrio. Mas a humanidade já passou várias vezes por isso. E se ela sobreviver, tá? O grande problema é o aquecimento global ou guerra nuclear, alguma coisa destruir a humanidade e que é um risco real, tá? Mas daí é isso, a gente não tem o que fazer, a gente vai morrer e é isso aí. De qualquer forma, a gente vai morrer um dia. Mas agora, enquanto a gente está na luta, enquanto a gente tem a oportunidade, ainda que todos os argumentos te levem a crer que a esquerda morreu, não aceita. Não aceita porque é uma profecia autorrealizada. Quanto mais a gente aceitar, mais vai estar certo que a esquerda morreu. Então, aceito, me solidarizo e inclusive compartilho de boa parte do desespero e da fala da senhorita Bira. Mas eu me recuso, eu prefiro ser ingênuo, você me chama do que quiser, eu me recuso a aceitar que é isso, deu e pronto. Não, vamos radicalizar. Eu acho que a senhorita Bira está precisando se radicalizar e o Jones, que já está radicalizado, falou isso. Eu acho que gerou certo desentendimento. Eu acho que outras pessoas, o Gaio Fato também fez vídeo, mas eu não assisti, também tem isso, né? Mas a gente já consegue tentar prever. Enfim, não dá para manter esse discurso de esquerda morreu, ainda que você tenha bons argumentos, tá? Deixa esses argumentos de lado, seja ingênuo, fala assim, não, beleza, vamos morrer lutando então. Eu prefiro morrer lutando do que dar o gostinho pra eles de que a gente desistiu, tá? A gente não vai desistir, a gente não pode desistir. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado e até mais.